Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Andréia Salomão e esse é o canal que nós falamos sobre vida plena. Se você não está inscrito, se inscreva e ajude esse canal a crescer e levar essa boa nova a um número maior de pessoas. Nessa semana estamos falando sobre, dentro de vida plena, fechar ciclos. Vamos entender o porquê que é importante fechar ciclos. Esse foi o assunto que nós começamos ontem. Ontem nós falamos sobre ciclos que nós insistimos em deixar abertos e eles já deram o tempo para fechar. Falamos ontem e hoje vamos insistir nisso, porque quando nós não entendemos a importância de fechar um ciclo na nossa vida, nós negligenciamos isso e nós deixamos ciclos abertos. E o que acontece quando nós não fechamos os ciclos no tempo que eles se fecham? Nós não aceitamos esse fechamento de ciclo. Nós perdemos a vida plena, a vida abundante. Ontem nós falamos que uma das consequências que nós temos quando nós não fechamos os ciclos, uma delas, e a mais comum, é que o nosso corpo adoece. Porque a nossa alma sente, né? A alma é onde estão as emoções. E quando nossa alma adoece, normalmente o nosso corpo é que paga o preço. Vai tudo pro corpo, né? Então o nosso corpo, ele paga o preço de um ciclo que ficou aberto por tempo maior, né, excessivo, além do que ele deveria. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Ontem nós falamos sobre isso, né? Tem ciclos que se fecham de forma natural. O que são ciclos que se fecham de natural? Por exemplo, a morte de alguém. Ontem eu falei sobre a morte dos pais, né? Quando os nossos pais, eles morrem, fechou um ciclo. E muitas vezes nós, mesmo sendo adultos, nós não soltamos isso. Nós não soltamos no rio. Hoje vamos ler uma passagem que eu amo, que está em Êxodo, que é a história de Moisés, que soltou no rio, né? A mãe soltou Moisés no rio. Muitas vezes um ciclo ele se fecha não pela vontade de Deus, mas pelo pecado mesmo, pelo nosso próprio pecado, pelo pecado de outras pessoas, e que é quando a traição. Então, quando existe um casamento e um dos cônjuges estão muito certos do que quer, e de repente existe uma traição. A traição, ela veio da outra parte. Então você não escolheu isso, mas de repente você pode ver alguém, né, pode viver isso, de ter um casamento encerrado, um casamento interrompido, ou seja, um ciclo que se fechou, que não era da vontade de Deus, que não era da sua vontade, mas o outro envolvido, ele encerrou um ciclo. E se ele encerrou, você não tem escolha. Mas muitas pessoas não conseguem fechar, mesmo o outro tendo sido escolhido já fechar aquele ciclo. E eu também falei ontem, né, nós falamos aqui ontem sobre quando Deus quer mesmo, é da vontade de Deus. E eu dei o exemplo quando nós somos chamados a sair da cidade, como Moisés, como Abraão, né? Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. Isso aconteceu comigo há 10 anos atrás e acontece de maneira muito repetitiva, quando o Senhor ele quer te levar para outro lugar para cumprir o propósito dele. Então os ciclos eles se fecham de maneira natural, como um caso de morte de pessoas, né, no tempo certo, de maneira através dos pecados e das escolhas dos outros, ou dos nossos próprios pecados, nossas escolhas erradas também, ou de maneira da vontade de Deus, quando Deus quer te levar para uma outra terra, para um outro momento, para uma outra circunstância. E a palavra hoje que eu trouxe para nós está em Êxodo 2, quando conta ali a história de Moisés, né? E estava acontecendo uma situação muito específica naquele momento, e aqui nós estamos no início de Êxodo, então muito antes de toda aquela questão da libertação da escravidão, o povo de Deus já estava escravo. Lembrando que quando Moisés nasceu, o povo de Deus já estava escravo ali há quase ou cerca de 400 anos. Então o povo já estava sofrido e Deus entra na história para salvar aquele povo, né? É muito legal. Ontem nós lemos que foi o povo que pediu a intervenção de Deus, e Deus entra de maneira perfeita e maravilhosa nessa intervenção. Então Moisés nasce nessa situação onde o faraó já tinha determinado que todo menino que nascesse, ele deveria ser sacrificado do povo hebreu. E então Moisés nasce hebreu nesse momento onde teria que ser sacrificado. E a mãe, imagina a angústia dessa mulher, dessa mãe de Moisés, que tem esse filho num momento que sabia, se nascesse homem, teria que ser sacrificado.
E ela esconde o menino, né? Versículo 2, ela o escondeu por 3 meses, mas não tinha mais como esconder, né? E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e pinche, e pôs o menino nela, e ela colocou nos juncos à beira do rio. E sua irmã ficou à distância para saber o que seria feito. E a filha do faraó desceu para se lavar no rio, e suas servas caminhavam ao lado do rio. Quando ela viu a arca entre os juncos, enviou uma serva para buscá-lo. E tendo aberto, viu o menino, viu que chorava, teve compaixão dele e decidiu então, resumindo a história, adotar Moisés. São muitas coincidências, né? Muita coincidência. Olha só quantas coincidências. Primeiro, a mãe percebe que o filho era muito bonito. Imagina se esse menino fosse feinho ou se fosse deficiente de alguma forma. Será que alguém ia querer adotar? Então já começa uma coincidência aí, o menino nasceu bonito. Depois ela consegue segurar esse menino por 3 meses, coloca no rio e, coincidência, a filha de Faraó vem se banhar no rio nessa mesma hora. Olha que coincidência, deu certinho. Quando o menino estava ali, não estava ainda em apuros, não estava com fome nem nada, chega nessa hora, por coincidência, a filha de Faraó. Por coincidência, a irmã do Moisés estava por ali também. Por coincidência, a filha do faraó resolve adotar a criança e chega justamente, manda chamar alguém, e chega justamente a mãe de Moisés para amamentar o próprio filho. E ainda recebeu um salário por isso. São muitas coincidências, né? São muitas coincidências, como alguém gosta de dizer por aí, né? São deucidências, né? Tem essa palavra que inventaram aí para dizer que as coincidências, na verdade, são simplesmente a ação de Deus na nossa vida. Mas antes de acontecer as coincidências, foi necessário que a mãe de Moisés fizesse o quê? É isso mesmo, soltasse no rio. Quando nós não soltamos as, entre aspas, coincidências, elas não são capazes de nos alcançar. Nós temos que acreditar que Deus tem planos bons para nós. E quando Deus tem planos bons para nós, Ele vai corrigindo as coisas, vai fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Mas antes disso, Deus pede para mim e para você uma semente. É a semente do soltar, é a semente da fé. Inclusive vou deixar aqui no link, uma outra conversa nossa, onde nós falamos sobre fé. Como aumentar a nossa fé, como viver mais na fé. Vou deixar para vocês aqui uma outra conversa nossa. Mas a semente que o Senhor pede é essa, a semente do soltar, que é também a semente da fé. Quando nós estamos vivendo em situações doídas, dolorosas, difíceis, desafiadoras, que todos nós passamos no mundo, à vez de ter aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então qualquer situação que nós podemos estar passando difíceis, quer seja financeira, quer seja no casamento, quer seja na educação dos filhos, quer seja na saúde, qualquer situação difícil que nós estamos passando, nós precisamos, como a gente precisa do ar, nós precisamos acreditar não com a nossa cabeça, de muitas vezes que a gente tem já as frases prontas, nós precisamos acreditar não com a nossa mente, mas nós precisamos acreditar com o nosso coração, que Deus se importa com isso, que Deus se importa com essa situação. Particularmente, eu posso dar para vocês uma dúzia de testemunhos, de momentos que foram muito difíceis para mim soltar. Eu, como boa humana que sou, e mulher forte que eu sou, eu sempre fui uma personalidade muito forte, e eu sempre quis trazer as coisas na força do meu braço. Falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Então eu sempre quis ter o controle da minha vida e fazer a coisa dar certo. Eu sempre fiz isso. E demorou uma vida inteira para eu perceber que isso é o oposto da vontade de Deus. Quando eu estou com o meu braço forte, fazendo dar certo, e Deus está do outro lado pedindo para eu soltar. O soltar não é não fazer. O soltar é confiar. Mas o confiar não é falar. Confiar é sentir. De novo, vamos lembrar da passagem lá com a samaritana. Onde nós devemos adorar? Em espírito e verdade. Nós somos muito bons de falar palavras do evangeliquez, né? A gente pega frases do evangelho e a gente solta por aí palavras gospels. Dá no controle de Deus. Deus vai fazer. Deus está fazendo. Nós temos muitas frases prontas dentro do mundo de cristão
que isso deveria ser positivo, mas não é positivo, porque quando eu solto uma frase pronta, eu não permito olhar para dentro de mim e saber o que eu estou sentindo de verdade. Então eu estou naquela situação, eu preciso fechar um ciclo, eu preciso soltar e deixar Deus agir. Mas aí as minhas frases ficam repetindo: tá no controle de Deus, Deus cuida de todas as coisas, já entreguei para Jesus. Como a samaritana foi convidada, nós também somos. Você está realmente em espírito e verdade? Você realmente confiou? Você realmente soltou no rio? Conta a palavra em Êxodo 2 que a mãe de Moisés soltou Moisés no rio e não estava junto. Ela não estava lá. Ela fez tudo o que tinha que ser feito. Ela cuidou do menino por 3 meses, ela fez um bercinho, né, que hoje até em homenagem a chamar de Moisés, né, fez um bercinho confortável, colocou a criança, enviou a filha para estar ali por perto. Ela fez. Confiar não é não fazer. Confiar é fazendo, sabendo que existe alguém que está no controle. Isso que é verdade. E você pode ter, eu também, nós podemos ter todos os discursos prontos que nós quisermos. Deus sabe se nós estamos confiando ou não. Por isso que nós somos chamados a exercitar a fé. É essa sementinha que o Senhor quer de nós. A fé nele, a confiança de que ele vai agir. E quando nós ficamos agarrados a um ciclo e nós não queremos soltar, nós estamos às vezes dizendo com a boca: eu confio em Deus, Deus sabe todas as coisas. Se fala uns versículos bonitos, posto uns versículos bonitos, eu posso até fazer isso. Mas Deus sabe que eu estou agarrada no ciclo lá atrás. E isso estende o meu sofrimento. Porque é um casamento que eu não quero aceitar que acabou, às vezes a pessoa até foi embora e eu não estou aceitando, ou a pessoa já assumiu uma outra pessoa e eu não estou aceitando, nesse sentido, né? Não é que a gente tem que abrir mão dos casamentos de forma alguma, que não é isso que eu penso e vocês sabem disso, né? Ou então uma pessoa que já faleceu, ou um emprego que você já perdeu, uma situação que já fechou o ciclo e eu fico olhando isso com essa dor no coração. Eu posso falar quantas frases eu quiser, Deus sabe que no fundo eu não estou em espírito e em verdade. Eu só estou querendo parecer bonito próximo das pessoas que estão perto de mim para dizer: nossa, olha como ela é evoluída, como ela é uma pessoa de Deus. Então meu discurso é só para isso. É para enganar as pessoas que estão perto de mim. Mas a Deus não se engana e não se zomba. E ele, como diz o Salmo 139, ele me conhece na verdade antes de eu chegar aqui. A minha palavra nem chegou na boca, ele já sabe o que eu vou falar. Então o que Deus quer de mim, de você, não são palavras bonitas. O que Deus quer de mim, de você, é um coração que confia. É aquele momento que você tem no quarto, aquele momento que você tem você e Deus, que você fala: Deus, não estou aguentando, não tô conseguindo. Eu não soltei, eu não estou conseguindo soltar, me ajuda, porque eu não soltei. Eu não quero avançar, eu não quero que isso passe, eu não quero que isso acabe. E nesse momento que você vai, você de verdade, você se entrega a Deus de verdade, em espírito e verdade, Deus vem então em seu socorro. Porque não é dizer: estou pronta, estou ótima, é muito interessante que as pessoas têm muita rapidez em dizer: tá tudo certo, tá tudo ótimo. Não. O que Deus quer de mim, de você, é a verdade, é a intimidade no quarto, onde eu vou com ele e falo: tá muito ruim, não tô dando conta. Mas eu não quero que fique assim, eu quero soltar no rio. Soltar no rio é uma das coisas mais difíceis que existe. Mais difíceis. Tudo isso que acontece na nossa vida, não é Deus que manda. São testes que nós passamos para ver a nossa resposta. Então Deus não quer o nosso sofrimento em hora nenhuma. Deus é amor, Deus só quer o melhor para nós. Mas o melhor para nós está depois que a gente solta no rio. E nós agarramos com tanta força nisso que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, uma glória passada, uma situação passada. Nós agarramos com tanta força que não é possível Deus fazer a filha de Faraó descer, pegar esse menino e proteger esse menino, que é tudo que a mãe quer. Deus tem sonhos bons para nós, Deus tem planos bons para nós, mas isso acontece depois que eu solto no rio. E às vezes, e muitas vezes acontece como aconteceu com Abraão. Você lembra que a situação que Abraão foi pedido o único filho dele em sacrifício. Mas quando ele solta no rio, mas não era no rio, né? Quando ele aceita o que Deus pediu para ele, que era sacrificar o único filho, que ele esperou 100 anos para ter. E Deus pediu: me dá o seu filho em sacrifício. Quando Abraão solta, Deus devolve.
Muitas vezes o que Deus quer é só tirar o apego que nós temos, achando que nós temos o controle. Ter o controle da vida é muito triste. Quando nós temos o nosso controle, o controle da nossa vida significa que nós temos uma vida dentro da nossa capacidade. Só que existe o potencial de Deus, os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E eu estou dizendo isso com vocês, meu coração chega a dói, porque durante muitos anos eu não desejei a vontade de Deus, durante uma vida inteira. Que eu falava, vai que eu falo, Deus faça a sua vontade na vida das minhas filhas, e Deus tira uma das minhas filhas, e uma das minhas filhas morre de maneira precoce. Eu tinha pavor de pensar que a vontade de Deus podia ser ruim para mim, eu não confiava. Por quê? Porque eu tinha um histórico de achar que Deus era aquele Deus malvado, aquele Deus poderoso e ruim, que castiga e fala, vai que eu pequei, vai que eu fiz, vai que isso e aquilo, vai que Deus está lembrando tal pecado, e Ele vai tirar uma filha minha, então não faça a sua vontade. No meu sentimento era esse. Eu não tinha coragem de falar, mas era isso que eu sentia. Até Deus me fez me render, e Deus falava, solta, solta, solta. Foi uma das experiências mais difíceis da minha vida. Mas hoje eu posso dizer para vocês que o mar é muito maior, o horizonte ele é sem fim. A vontade de Deus é muito melhor do que a minha. Quando eu vai no meu controle, vai na minha capacidade. Quando eu solto, vai no potencial de Deus. E Deus faz coisas muito maiores. Deus tem planos muito maiores para mim e para você. Obrigada pela sua companhia, vocês são uns lindos que sempre estão junto comigo, e quando eu falo pra você é porque Deus já falou comigo de manhã cedinho ou então nas minhas histórias. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.